Salve, salve, salubres! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai dar aquela analisada no Bitcoin. A gente conseguiu ficar acima dos 26 mil dólares. Vamos dar uma analisada no dólar, vamos dar uma analisada no contexto global, como é que tá. Então vem comigo no vídeo até o final. Rapaziada, como na live da manhã a gente focou 100% na Arbitrum que vai vir com o airdrop, então sugiro você assistir essa live que a gente fez de manhã. Agora eu vou fazer aquela análise clássica aí de todo o mercado, como é que tá, trazer as atualizações. Nesses últimos dias a gente teve bastante coisa, né? Bancos caindo ad infinito. Então, vamos dar uma olhada primeiramente no próprio S&P 500, que é onde eu gosto de começar, tá? A gente analisando o S&P 500 no diário, a gente tem a seguinte situação. Ele vem alguns dias bem lateral aqui, a gente tentou perder a média de 8 fortemente, ele tá voltando para retestar e isso aqui é um movimento feio, tá? Quando a gente para analisar o próprio S&P 500 aqui, ele tá usando a própria média de 8 como resistência. O BO disso daqui é o quê? É simplesmente os bancos puxando ele para baixo. Se a gente parar para analisar o motivo da queda, você vai ver que praticamente todos os bancos da Bolsa Americana estão caindo, o que obviamente vai levar o próprio S&P 500, que é o índice, para baixo, né? Se você para analisar as ações individualmente, você consegue ver que a maioria delas estão subindo ou lateralizando, enquanto os bancos estão caindo fortemente. Isso vai puxar o S&P 500 para baixo, né? Nasdaq, mesma coisa, a gente consegue ver ao contrário, pelo menos do próprio S&P 500, ela fez um movimento forte de alta na data de ontem e ela conseguiu se manter acima da média de 8. Então, até o momento, a gente fez nada mais do que um fundo mais alto que o anterior. Então, temos continuidade de alta para a Nasdaq. Quando a gente para analisar o dólar, o que a gente consegue analisar aqui? A gente consegue ver friamente que o dólar está fazendo basicamente uma movimentação de baixa, né? Seria pivôs de baixa aqui. A gente consegue ver topos mais baixos que os anteriores. O dólar ele acabou perdendo a região 50 do RSI aqui embaixo, então ele está começando a navegar em patamares de 43, o que indica no diário uma presença aí forte de venda, né? E quando a gente para analisar o próprio semanal, a gente consegue analisar e ele tá fazendo uma semana bem doji, né? Ele chegou a começar a semana subindo, devolveu tudo por conta de tudo que aconteceu no cenário global. A gente tá vendo basicamente os Estados Unidos tendo que ligar as impressões, né, de dinheiro novamente para conseguir salvar os bancos. A gente vai falar um pouquinho mais disso, então já deixa seu like aí para fortalecer. Mas, de qualquer forma, quando a gente para analisar o cenário aqui, ele pode estar fazendo nada mais do que um ombro, cabeça a ombro aqui, né? Olha só esse movimento gráfico que a gente tem aqui. E se isso se concluir, a gente tem uma forte pernada aqui do próprio dólar para baixo, né? Vamos ver se vai ser esse o alvo, se a gente vai ter continuidade de queda do dólar. Mas algo que a gente vem vendo fortalecer fortemente são as criptomoedas. Eu quero até parar para fazer uma analogia aqui com vocês. A gente está vendo acontecer no mundo todo uma mudança interessante aí pro mundo cripto, tá, rapaziada? O Bitcoin foi feito exatamente para tudo isso que está acontecendo. A gente está vendo que o Fed está aumentando a taxa de juros, só que com essa velocidade que ele está tendo que aumentar, começou a quebradeira. Então, tem uma frase muito dita aí no mercado que é: o Fed aumenta a taxa de juros até que a primeira baleia morta aparece boiando. E a gente já teve a primeira baleia morta aparecendo boiando e tem algumas outras sardinhas ali, outras baleias menores começando a boiar também. Eles estão começando a cair. O que o Fed teve que fazer? Ele teve que ir arcar com todos esses credores da primeira baleia morta, que é o SVB, o primeiro banco que quebrou, e agora ele está tendo que arcar com alguns outros bancos menores. Então o Fed literalmente teve que novamente ajudar o sistema bancário, mostrando uma fragilidade ali do todo o sistema. Se você para analisar, o Bitcoin ele foi criado exatamente para combater isso. O Bitcoin ele veio após 2008, onde teve a maior quebradeira dos bancos, a maior crise que a gente teve aí por conta desse sistema bancário que ele não é sustentável, né? Se ele desliga, se ele para um pouco a inflação, o que acontece? A própria economia dos Estados Unidos não consegue continuar crescendo. Então é um sistema que ele está viciado, vamos dizer assim, um sistema que está viciado com basicamente impressão de dinheiro, que é um sistema que está viciado com dinheiro fácil. As empresas não conseguem crescer sem esse dinheiro fácil. E quando ele tenta dar uma enxugada nesse dinheiro fácil aí, a gente consegue ver que o próprio sistema em si acaba sofrendo como um todo, né? Eu até sugiro vocês assistirem e estudarem um pouco mais sobre a questão da mudança, né, da ordem mundial. A gente até já falou algumas vezes aqui no canal sobre uma entrevista que o próprio Ray Dalio dá com o Thiago Nigro, Primo Rico, e eu sugiro vocês assistirem essa entrevista que ele fala basicamente de quando está acontecendo uma mudança na ordem mundial.
que é a maior potência dos Estados Unidos, perdendo sua força, perdendo a força da moeda. Às vezes a gente não tá vendo nem as criptos subindo, a gente tá vendo o dólar desvalorizando, o dólar perdendo valor perante ao mundo por conta disso tudo que tá acontecendo. Então, ele fala nesse documentário, né, sobre essa mudança de paradigma, né, de ter uma superpotência, que no caso hoje é os Estados Unidos, ele começar a se viciar, se depender dessa questão da impressão monetária e começar a surgir outras potências. O Ray Dalio em si ele fala que essa outra potência seria a China, mas ele compara com todos os ciclos anteriores e ele vê quando a Holanda era a grande potência, a mesma coisa, tinha que começou a imprimir dinheiro porque eles tinham ali grande parte ali do poder era na mão deles, do dinheiro deles. Portugal, o Império Romano, todos os impérios, eles entram numa fase de crescimento até que começa a trocar, um novo império surgir, vem outro e assim vai. Então, basicamente, ele acha que é isso que a gente tá vivenciando, tá? E isso vem fortalecendo, basicamente, o nosso querido Bitcoin. Igual eu falei, ele é feito justamente para isso, né? Quando a gente para analisar o gráfico semanal do Bitcoin, cara, tá um dos gráficos mais bonitos que eu já vi, tá? Isso aqui é um pivô lindo em cima da média de 8. Olha esse pivô que ele fez em cima da média de 8. Ele quebrou, pelo menos até o momento, a barreira dos 25 mil dólares, que era a principal resistência que ele tinha até agora. Ele se manteve acima da região 50 do RSI. Ele conseguiu passar por todo esse local. Ele até teve um toque aqui como suporte para depois continuar subindo na semana anterior, né? Então, até o momento é alta aí para o Bitcoin, para as criptomoedas. A gente consegue analisar as próximas resistências, estão logo acima aqui nos 30 mil. Coisa de um dia ele consegue chegar nesses 30 mil, a gente já tá nos 26, né? Então é mais uma pivotada que ele dá, ele chega ali e depois temos os 37 mil dólares. Já até mostrei na última análise, no último vídeo que eu fiz, que essas regiões também são regiões de Fibonacci, tá? A gente traçar uma Fibo aqui, a gente consegue ver que todas essas regiões são regiões de Fibo. Quando a gente para analisar, todo o mercado está subindo junto com isso. A gente teve notícias positivas da Arbitrum vindo trazer o airdrop. E daí a gente se pergunta, será que... vou até fazer uma reflexão aqui com vocês. Será que a Arbitrum não está trazendo o airdrop justamente agora porque ela também acha que foi o fundo do mercado das criptomoedas? Talvez sim, ela passou o ano inteiro passado adiando esse airdrop, não falando que ia ter, e quando o Bitcoin resolve dar uma altinha, quando todo o cenário começa a mudar, ela vai e solta o airdrop. Talvez seja o melhor momento na visão deles. Por quê? Daqui pra frente é só alta. Quando você lança um token, você não quer lançar no meio do bear market, você vai ver seu token cair o tempo todo, porque tá tudo caindo. Quando você acha que reverteu esse cenário, você quer lançar seu token pra ele começar a subir junto com todo o mercado. Então, basicamente, essa é uma analogia que a gente também tem que fazer. A gente tá falando de uma das equipes mais experientes em DeFi aí, também possivelmente achando que a gente já teve o fundo do mercado. E quando a gente volta para analisar aqui os próprios gráficos, cara, a gente tem algumas criptomoedas que estão literalmente surpreendendo. A gente pode dar uma analisada no próprio gráfico semanal aqui da SNX. Hoje eu não vou olhar muito o gráfico de 4 horas, vai ser mais um gráfico de longo prazo. A gente consegue ver que, pô, ela fez esse fundo duplo aqui, né? E ela já começou uma tendência de alta. Na minha opinião, a SNX não volta mais para esses patamares, tá? Pode ver que na semana que o Bitcoin caiu, ela chegou a tocar nessa região, que para mim é uma região de compra, e ela já voltou com essa sombra compradora violenta aqui, né? Então, continuidade de alta para SNX. SNX é um ativo que vem se demonstrando muito forte, com volume também crescente, né? Se volta no topo já é mais de 900% de alta. Uma alta bem interessante aí, tá? A gente pode também analisar a própria Matic. Quando a gente para olhar a Matic no gráfico semanal, olha que coisa linda, gente. A Matic, ela chegou até vir retestar patamares aqui importantes, né? Quando a gente para analisar o semanal, olha como é que é uma região de vários toques, né? Topo aqui, fundo aqui. E o que ela fez? Ela voltou para testar, talvez daquela última pingada nessa região, para depois continuar o movimento de alta dela. E ela tá acima do RSI aqui, da região 50 da RSI lá embaixo. E também acima da média de 8 também lá em cima, né? Olha só, bem na média de 8, fazendo aquela sentada em cima da média de 8 para continuar a movimentação de alta dela, né? A gente pode continuar. Tem várias criptomoedas aqui que, inclusive, podem estar dando entrada para longo prazo. Na minha opinião, isso aqui é uma entrada para longo prazo, tá, gente? Ela vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de alta consecutivas, até que ela cai 2 semanas, e ela tá começando a voltar ao pivô de alta agora. Então, para longo prazo, isso aqui pode ser uma entrada. Se a gente para analisar uma própria Kusama da vida também, olha isso aqui, gente.
O Zama da vida, a gente consegue analisar que basicamente também está na média de 8 aqui. A gente consegue ver que quando ela caiu, ela não chegou no fundo anterior. Então, na minha opinião, várias altcoins já bateram fundo e não vão retestar. A gente pode passar uma por uma aqui do lado, que são as que eu favoritei, né? E analisar que, pô, elas estão distantes do fundo, uma própria GMX da vida. Olha só esse movimento que a GMX vem fazendo. A GMX, ela nem teve bear market, né? Esse aqui é o gráfico semanal. Também na semana anterior, a gente conseguiu ver que ela veio testar essas regiões aqui que tem bastante toque, né? Então, uma região aí de bastante contato. Ela testou aqui para voltar a subir. A gente consegue ver uma Optimus da vida que tá fazendo entrada para longo prazo. Olha só, é nada mais do que um pivô de alta em cima da média de 8. Ela parou exatamente a semana passada na média de 8, tá confirmando alta aqui. Pode ser que ela lateralize um tempo aqui para depois voltar a subir? Pode, mas cara, eu acho muito difícil o Optimus voltar nessa região. Pode ser que aconteça, o mercado ele é imprevisível. No último vídeo eu falei muito sobre a questão do DCA, que o DCA é a humildade, né, de você não saber onde é o fundo e por conta disso você vai comprando toda a região de fundo ali. A gente para analisar as próprias criptos aí de inteligência artificial já estão voltando a pivotar, né? Olha só a GX no semanal, ela veio, pivotou aqui na média de 8 para continuar o sistema de alta dela aqui. A gente tá vendo que ela tá batendo a primeira resistência aqui agora, temos próximos alvos aqui para a própria GX, tá? A gente pode continuar analisando várias altcoins no semanal, já que o semanal é uma análise mais rápida, é mais uma análise de longo prazo mesmo, e a gente consegue ver que uma Gala da vida tá voltando para cima da média de 8 também. Então o que basicamente elas estão fazendo? Elas estão buscando, né? Buscaram esse suporte de preço, ou seja, um fundo mais alto que o fundo anterior no longo prazo para continuar o movimento. No caso aqui foram 4 semanas de alta, 5 semanas de queda, a queda parou acima do fundo anterior e a gente volta a subir. Então, basicamente é isso que a gente tá enxergando, tá? A gente tá vendo elas formando esses fundos mais altos, e se a gente para analisar o diário, a gente consegue enxergar algo muito interessante acontecendo aqui. Perceba que, quando a gente olha o diário, olha só o tanto de dias, você pode analisar isso em todas as altcoins, olha só o tanto de dias que demora para ele entregar essa queda. Só que quando começa a alta, olha só o tanto de dias que são. São 4 dias para ele entregar uma alta de 100%. E depois, isso aqui é desde 1 de fevereiro, 25 de janeiro. 2 meses praticamente para devolver nem metade dessa alta. Então isso está demonstrando que a força vendedora ela está se esvaindo. É muito diferente disso aqui. Aqui atrás estava ao contrário. A gente via, quando a gente para ver aqui atrás a gente via que olha essa queda que teve aqui, ó. Os dias de queda devolvia muita queda e a alta demorava, a alta sofria para acontecer alta e quando vinha queda era queda forte de novo. E agora a gente tá vendo exatamente o contrário. A alta vem forte e a queda vem mais fraca. É exatamente o contrário de toda essa movimentação aqui, tá? Você para analisar isso em praticamente todas as altcoins, é a mesma coisa. Olha só uma Phantom da vida, gente. Olha só esse gráfico semanal da Phantom. Olha só o que eu falei pra vocês. Acabei de mostrar no gráfico da Gala. Quando era num bear market forte mesmo, a queda, a pressão vendedora, as vendas, elas vinham com tudo, forte. Quando vinha alta, era para entregar mais queda, só que você começa a enxergar no semanal aqui, esses candles que vinham em bear market de venda, eles já começam a ficar mais fracos, até que começa a surgir uma troca da força compradora que vem com tudo, e na hora que volta a vendedora, é para fazer um fundo mais alto que o anterior, para talvez continuar a alta desse movimento, né? Então a gente tá vendo possivelmente o mercado literalmente revirando na nossa face, e talvez a galera que esteja buscando os 12K fique lá buscando eternamente. Assim como a gente teve aqui o Bitcoin batendo os 3 mil dólares e a galera falando que ia bater 1.900, 1.800. Talvez a gente realmente nunca veja isso acontecer, assim como essa galera não veja da gente bater esses tão desejados 12K. Porra, se bater esses 12K, todo mundo vai ficar feliz. Eu também quero que bata, pra comprar mais. Depois que o Bitcoin literalmente está se provando, o que a gente mais quer é comprar Bitcoin mais barato. Mas, cara, pense pelo outro lado. Uma coisa que a gente sempre ressalta, eu já vou pro final do vídeo, então eu peço mais uma vez o like aqui, é o seguinte. Beleza, você pode estar achando que vai cair os 12K. Existem opiniões diferentes no mercado e tá tudo bem. Só que você tem que entender que o mercado ele é imprevisível. E como ele é imprevisível, pense sempre o seguinte. E se acontecer o que eu não estou prevendo? E se acontecer dele não ir pros 12K? Eu posso achar que ele vai, e tá tudo bem eu achar. Mas e se ele não for? Eu estou preparado para isso? Você sempre tem que estar preparado para os dois cenários.
A minha opinião é que ele nunca mais vai voltar nem nos 16. E nunca mais, que eu digo, é nunca mais mesmo. Agora não vai voltar ver ele voltar, porque se ele começar uma alta, ele não volta mesmo. Pode só se acontecer alguma coisa muito drástica, né? Mas e se ele não aconteceu o que eu acho, que é ele bater os 16 de novo e voltar pros 16 e pros 12? Eu tô preparado pra isso? Eu, Lucas, tô. Eu tenho mais dinheiro lá pra comprar mais. E se ele cair, tô preparado. Eu acho que ele não vai cair, mas eu estou preparado pro outro lado. Agora, você que acha que vai cair pros 12K, tá preparado para caso ele não cair? Essa é uma coisa que a gente tem que sempre avaliar, né? A gente tá preparado para os dois cenários? E uma outra coisa que a gente tem que avaliar também. Nosso objetivo aqui não é tá certo, tá, gente? O nosso objetivo aqui é ter dinheiro lá no longo prazo. E a gente já mostrou em questão de gráfico mesmo que o DCA e comprando aos poucos é a melhor estratégia. Então, assim, às vezes, se ele não voltar para os 12K e ele der uma pivotada para baixo para continuar alta, será que esse não é o momento de compra? Vale a reflexão aí pra vocês, beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado dessa análise, uma análise mais de longo prazo. Normalmente a gente analisa aqui mais de 4 horas, né, pra entradas de trade e tudo mais, mas dessa vez eu quis mostrar literalmente o semanal para mostrar essas bases que eles estão fazendo de preço acima do fundo anterior para talvez uma nova pernada de alta, tá, rapaziada? Tamo junto aí, deixa o like, todos os nossos links, Instagram, links dos nossos cursos aí na descrição. É nóis!